Hoje eu trago para vocês aí mais um vídeo extra, um documentário bem legal, transformado de VHS para MP4 depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu trago para vocês aí mais um documentário interessante de um programa chamado Meu Paraná, da PRTV. Esse programa aí, ele veio ao ar no ano de 1999, durante um evento aí que teve em Curitiba, ele foi gravado lá, eu estava presente também, apareço nessa matéria aí, bem legal aí, bem histórica, onde a gente tem aí algumas pessoas ícones da ufologia brasileira, por exemplo, o falecido Rafael Cury, o falecido jornalista Adilson Machado, o Carlos Alberto Machado também, pesquisador de chupacabras, eu e alguns ufólogos norte-americanos, como por exemplo o Dr. Roger Leir e também o abduzido famoso aí Travis Walton, né, que é bem polêmico atualmente. Então está muito legal esse documentário aí apresentado pela Cláudia Vicentim, tá imperdível, você tem que assistir. Antes, porém, da gente ver esse documentário, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, se gostar desse vídeo, clica no joinha e compartilhe adoidado com seus amigos. Depois, entra lá e deixe os seus comentários. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante documentário. Novas pesquisas e vigílias de ufólogos paranaenses na busca de explicações para os fenômenos de origem extraterrestre. As pesquisas do médico americano especializado na retirada de implantes em supostos abduzidos. A história do americano que se transformou no filme Fogo no Céu. Hoje no Meu Paraná, daqui a 1 minuto. Desde os tempos das cavernas, o homem busca explicações para aquilo que ele considera mistério. Alguns fenômenos naturais foram desvendados e explicados por pesquisadores estudiosos. Mas dentre os inexplicáveis estão os fenômenos extraterrestres, que muitos afirmam ser a mais pura realidade. Fotos, filmes, depoimentos nos levam a pensar: seria real a presença de seres de outros planetas em nosso meio? O Meu Paraná acompanhou uma vigília, colheu informações e depoimentos que você vai ver e tirar as suas conclusões. Fatos, documentos, evidências, depoimentos fazem parte de um dos mais enigmáticos fenômenos da atualidade, os discos voadores. Pesquisando discos voadores há cerca de 40 anos. E quando me perguntam se acredito em discos voadores, estranhamente eu digo que não. Porque não é uma questão de crer ou descrer. Eu tenho certeza que existem, eu já vi, eu sei que eles existem. E não faz muito tempo. Isso foi em 1º de julho de 1980, cerca de 2 horas da manhã, no Rio de Janeiro, próximo à refinaria de Manguinhos, quando uma nave se aproximou da gente a uma velocidade de 30 graus de arco em 3 segundos, cortou para 80 km por hora, que era a velocidade do ônibus que nós viajávamos do Rio para São Paulo, e seguiu o ônibus sinalizando alguma coisa. Todo mundo viu, quem estava na avenida para lá e para cá, viu aquela nave parando no ar ali.
Sabemos que ao redor do mundo, milhares de pessoas já foram abduzidas. Foi feito recentemente um questionário com todas estas testemunhas e as quais tinham características iguais. Porque as abduções não são necessariamente físicas, como no caso do Travis Walton. Muitas pessoas são abduzidas sem saber que o foram. Sabemos também que estas pessoas não têm conhecimento, começam a ter sonhos estranhos e ficam perturbadas com esses problemas todos. Eu iniciei na ufologia há 19 anos atrás, quando observei um objeto voador não identificado muito grande, que hoje a gente sabe que seria uma nave-mãe, que expeliu por baixo dele cerca de 16 objetos que iam pulsando, piscando intermitentemente para várias regiões lá do Guarujá, em São Paulo. Recentemente eu tive a última observação em São João da Boa Vista, São Paulo. Um objeto muito intenso e luminoso desceu sobre a minha cabeça e cerca de 12 pessoas que estavam ali na festa observaram esse fenômeno, sendo que eu bati algumas fotografias desse objeto voador não identificado. Quando eu tinha 17 anos, em Curitiba, eu tive uma experiência com os OVNIs. Eu trabalhava em um laboratório, olhando na janela ao lado esquerdo, eu vi que uma luz penetrava na sala onde eu trabalhava. E nesse instante eu senti que essa luz me envolveu e eu não pude mais mexer na cadeira onde eu estava sentado, trabalhando sobre uma bancada de prótese. E aí, nesse instante, essa luz tendo me envolvido, eu perdi a consciência. A partir daí, minha vida modificou-se completamente e eu entrei no mundo da paranormalidade, muitas vezes com previsão do futuro, acontecimentos, às vezes agradáveis, às vezes desagradáveis, e outros fatores que envolveram minha vida e modificaram completamente. De 1997 até 99, eu fiz uma pesquisa sobre essas mortes misteriosas de animais, de criações, na região do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. As conclusões que nós chegamos é que algum animal, um predador desconhecido, está realmente atacando esses animais. Nós levantamos cerca de 832 animais atacados apenas no ano de 97 e encontramos pegadas, encontramos pelos, né? Encontramos um crânio desconhecido que até agora não foi identificado pelos biólogos, nem da Unicamp e nem daqui do Caponembu, aqui no Paraná. Naquela época nós fizemos várias vigílias tentando encontrar o predador que estaria atacando esses animais. Nós utilizamos jaula, utilizamos uma câmera infravermelha, uma mini câmera infravermelha, e numa dessas vigílias que nós realizamos na região de Campina Grande do Sul, no mês de junho de 97, nós filmamos um objeto voador não identificado que sobrevoava a região, especificamente uma chácara onde teria ocorrido um ataque a galinhas. Foram cerca de 30 galinhas mortas, né, que apareceram com cicatrizes, sem sangue, né, e eu tenho inclusive veterinários que me auxiliaram nessa pesquisa que constataram a ausência de sangue. No próximo bloco, uma vigília de ufólogos paranaenses no Cânion Guartelar. Aguarde um minuto, nós voltamos já. Todos os dias, segundo pesquisas, nosso mundo é visitado por naves e seres estranhos. Relatos dão conta de aparições interessantes. Cientistas famosos se impressionam com dados sobre fatos ocorridos. No Cânion Guartelar, no meu Paraná, um grupo de ufólogos passou uma noite em vigília, buscando no céu as respostas para o mistério dos discos voadores, que continua desafiando pesquisadores
e estudiosos. Você, qual a sua opinião? Muitas são as atividades que os grupos de ufologia desenvolvem. Pesquisa de campo, divulgação do fenômeno UFO, reunião em grupos para congressos. E uma das principais atividades são as vigílias ufológicas. Esta é a razão de estarmos aqui no Cânion Guartelá, reunindo grupos e pesquisadores para realizarmos uma vigília ufológica com o intuito de observarmos algum fenômeno ufológico. Para uma vigília bem-sucedida, é necessário que o pesquisador conheça, antes de mais nada, o céu. Ele precisa saber disso para que não confunda fenômenos atmosféricos, telúricos, sondas meteorológicas, satélites, balões, aviões com discos voadores. É necessário também que o pesquisador vá bem equipado para o seu local de pesquisa, levando binóculos, aparelhos de detectores de metais, aparelhos de filmagem, para que possa documentar um eventual fenômeno atmosférico ou telúrico. É necessário também muita paciência e muita determinação para que se possa fazer uma vigília bem-sucedida. As vigílias podem ser feitas diariamente, desde que o céu esteja claro e limpo. É necessário também observar o horário das vigílias, que necessariamente deve começar 2 horas depois que o sol se põe e deve terminar 2 horas antes do sol nascer, que é nesse período que o satélite reflete a luz do sol. Os objetivos de estarmos reunidos para uma vigília no Cânion do Guartelá é que este local ele possui um alto índice de avistamentos, os quais relatados por várias testemunhas residentes na região. Como podemos observar, a noite está propícia para o tipo de vigília. Ufológico. O tempo está bom, o céu está aberto. Vamos ver se a gente consegue alguma observação ufológica aqui no Cânion Guartelá. Muitas pessoas confundem objetos voadores não identificados com satélites. Como podemos observar, o satélite tem uma velocidade regular, retilínea e uniforme. Já participei de inúmeras vigílias em todo o território nacional. Em muitas delas, nós tivemos a oportunidade de filmar ou observar objetos voadores não identificados. Nem sempre temos essa sorte. A cada 10 casos, apenas um nós conseguimos avistar esses objetos. Eu pesquiso o caso Varginha desde o ocorrido em janeiro de 96, caso este considerado pela ufologia mundial um dos casos mais importantes dessa época. Em 20 de janeiro de 96, uma suposta aeronave se acidentou em Varginha, sul de Minas Gerais. E na época foram vistas por testemunhas algumas criaturas parecidas com esta réplica, que foi confeccionada por um artesão da região. E o caso Varginha tem muito mistério e muita coisa ainda a ser revelada. No início da nossa vigília, nós conseguimos constatar a passagem de alguns satélites e também de aviões. São quase 4 horas da manhã, daqui a 2 horas o sol vai aparecer e nós temos que encerrar a nossa vigília. Mas o papel do ufólogo é persistir. Nós vamos tentar novamente a busca de observações ufológicas, principalmente nessa região aqui que é comum a aparição de objetos voadores não identificados. Nessa região são observados constantemente estranhas luzes das mais variadas cores. Nós, pesquisadores, acreditamos que isso se deve à topologia do terreno e a uma grande concentração magnética. Esse campo magnético se dá devido a várias aberturas existentes no Parque Nacional de Vila Velha, como as furnas e crateras. Vários sensitivos já tiveram a oportunidade de presenciar tais fenômenos.
Seres intraterrenos seriam os seres que habitam o centro da Terra. Segundo os nossos estudos, esses seres adquiriram uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Portanto, nós, ufólogos aqui de Ponta Grossa, estamos investigando as supostas aparições desses seres nas fendas aqui do Parque Vila Velha. Ilusão ou realidade? Um dia, os mistérios ufológicos serão explicados, com a pesquisa séria e objetiva. O médico americano que retira implantes feitos em seres humanos e que são um mistério. A história de Travis Walton, que virou o filme Fogo no Céu, e o livro com toda a sua história. Daqui a pouco nós voltamos. Aguarde. Fatos inexplicáveis, como os implantes retirados por um médico americano através de cirurgias. Ele retira de humanos que se dizem abduzidos os mais intrigantes implantes. Já para Travis Walton, que trabalhava com seus colegas numa montanha dos Estados Unidos, um contato com seres extraterrestres se transformou no filme Fogo no Céu. E mais tarde no livro, onde ele narra tudo o que lembra do episódio. Eu gostaria de relatar aqui sobre as pesquisas que eu tenho feito. Isso aconteceu através de contatos que eu tive desde a minha infância, onde eu pude ter a certeza de que existem UFOs e discos voadores e seres extraterrestres. Então eu tive uma série de contatos e hoje eu direciono minha pesquisa no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, a Serra de Maracaju. As evidências que eu tive e que consegui foi descobrindo cavernas milenares, onde tem mais de 1000 peças de pedras em formato de disco voador e inúmeras formas geométricas que provam a existência da interação dos seres extraterrestres com seres humanos aqui na Terra há milhares de anos atrás, que está sendo pesquisada por ufólogos da USP e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E lá é possível ter muitos avistamentos, é um local místico, de muita energia, com muitas montanhas e colinas, onde se localiza uma comunidade negra, na qual eu vivi por 11 anos. É um local especial, na qual eu coloco à disposição de todas as pessoas, para que elas possam experimentar esses avistamentos. Eu sou o Dr. Roger Lear, médico cirurgião e especialista em cirurgias do pé, autor do livro Os Aliens e o Bisturi, que conta a história do trabalho que desenvolvi com a minha equipe de cirurgiões de remoção de implantes de objetos de pessoas que alegam terem sido abduzidas por aliens. Esses indivíduos são cuidadosamente avaliados antes das cirurgias e nós avaliamos aspectos médicos e psicológicos. As cirurgias são então realizadas e os objetos são removidos e então submetidos a testes científicos cuidadosos. The objects are removed and then they are subject to very stringent scientific analysis. O que nós descobrimos até agora tem sido surpreendente e incomum. Os testes demonstram que os objetos metálicos
contém isótopos que não pertencem à Terra. Além disso, nós temos outras coisas desconcertantes que descobrimos durante as cirurgias. Uma delas é a ausência de cicatriz. Não há nada que possa indicar de que forma esse objeto foi inserido no corpo. There is nothing out of place that would indicate how any object. When we look at the tissues. Outra coisa surpreendente é que quando olhamos para os tecidos, fazendo uma análise microscópica, não há nenhuma evidência de inflamação. O corpo não reage ao objeto implantado. Isso devido a uma membrana que envolve esse objeto. E encontramos nessa membrana um material muito simples. Por outro lado, os metais são muito mais complexos. Eu sou Travis Walton. Eu estava trabalhando na floresta com outros 6 homens em novembro de 1975. Nós estávamos deixando o local onde estávamos trabalhando e vimos um objeto enorme, brilhante sobre nós. Quando eu saí da caminhonete para olhar de perto, fui atingido por um raio de energia poderoso que saiu da nave. Meus amigos fugiram em pânico. Eu fiquei consciente a bordo da nave e tive experiências terríveis. Retornei 5 dias depois e passei por vários testes para ver a veracidade da experiência, para certificar-se de que não havia nada de errado comigo. Foi uma experiência muito traumática e os testes foram longos. Eu e os meus 6 amigos fomos submetidos ao detector de mentiras pela Polícia Estadual e todos nós passamos pelos testes. Depois de alguns anos, eu não falei sobre o assunto e durante anos não dei entrevistas e não atendi telefonemas. Mas logo depois, fui contactado para fazer um filme e eu consenti com o filme e eles me asseguraram que a história seria verdadeira, o que não foi verdade, pois houve várias mudanças e eles não foram fiéis à história, principalmente no que aconteceu dentro da nave. E então, eu lancei um livro que conta a história como realmente aconteceu.
A verdade, segundo Travis Walton. Quando acordei e vi que as pessoas que estavam ao meu redor não eram médicos, eram criaturas que estavam em pé à minha volta, imediatamente fiquei histérico e comecei a gritar. Continuei gritando para que eles se afastassem de mim. Eles se viraram e deixaram a sala e foram pela direita da nave. Eu fui em direção da porta e saí correndo pelo lado esquerdo do corredor curvo. Cheguei então a uma sala vazia. Uma sala bem ampla, completamente vazia, a não ser por uma cadeira com comandos nos braços. O ar estava muito quente e não conseguia respirar direito. Procurei uma saída, uma porta, mas não via nada que pudesse abrir. Voltei a olhar para a cadeira e imaginei que se apertasse algum botão, alguma porta se abriria. Apertei vários deles, mas não acontecia nada. Quando pela porta apareceu um homem, pelo menos achei que se parecia um homem. Corri em direção a ele desesperadamente e fiz tudo que é tipo de perguntas. Onde estava, perguntava sobre as criaturas, pedi pelo amor de Deus para que ele me tirasse dali. Esse ser me apanhou pelos braços e me tirou daquele lugar. Quando fomos para fora da nave, eu fiquei surpreendido de ver uma sala imensa, um grande salão. Ou fazia parte de uma nave muito maior. Era brilhante do lado de fora. A luz parecia ser a luz do sol. O ar era mais fresco. Existia mais naves nessa sala. O ser me conduziu para fora dessa sala através de alguns corredores. Me levou a outra sala onde se encontravam outras pessoas, todas vestidas com roupas brilhosas. Uma dessas pessoas, com aparência feminina, tinha em suas mãos uma máscara parecida com essas de oxigênio. Eles colocaram isso em minha boca. Eu consegui soltar as minhas mãos e consegui arrancar aquela máscara da minha cara antes de apagar completamente. Quando acordei, me encontrei deitado na beira da estrada com uma luz brilhando em cima de mim. Era outra nave, diferente, enorme. Fiquei olhando e ela desapareceu no céu. Bem longe na montanha, eu vi luzes. Era uma cidadezinha. Corri em direção à cidade, ainda fraco. Corri o mais rápido que pude. Chegando numa cabine telefônica, liguei para minha família, onde foram me buscar depois de 5 dias desaparecido. Escreva para o Meu Paraná e mande a sua opinião, a sua sugestão, pois afinal, nosso programa é feito com a sua participação.